Salve, rapaziada, tudo tranquilo? Bem-vindos, vamos aí para mais um vídeo de hoje. Bom, meus amigos, um empate seria maravilhoso. O empate estava de bom tamanho, pelo que estava apresentando, principalmente no primeiro tempo, e principalmente mais ainda no segundo. Mas aí, o destino quis que Mateuzinho acertasse o pé numa bola de falta, e assim o Corinthians sai com a vantagem de 1-0 e sai com a vitória do Rio de Janeiro, meus amigos. Olha que coisa maravilhosa. Olha que surpresa na noite de hoje que a gente tá tendo. A gente ganhamos do Fluminense no Rio de Janeiro, jogando mal pra caramba. Muito mal, um time não mesclado, mas assim, com algumas peças lado de fora. Garro aparentemente parece que sentiu aí a panturrilha, não sei se é sério. O Dorival resolveu tirar ele de fora de última hora. Cara, que eu não imaginava que o Corinthians ia ganhar esse jogo, não. Sinceramente. Porque o jogo tava muito caminhando pro 0-0 e tava muito feio. Horrível, primeiro tempo nem lá nem cá, só no meio de campo ali, naquele miolinho no meio de campo, o pessoal sem criatividade pra criar nada. Não tem nada pra falar do Corinthians no primeiro tempo, nada, e principalmente no segundo, o Corinthians não criou nada. Não fez nada pra... O Corinthians ganhou esse jogo sem merecimento, meu amigo. É sério. Ganhamos o jogo sem merecimento. Primeira vez. Não foi aquele jogo de maestria, aquele jogo pegado, aquele jogo com muitas chances para um lado e para o outro. O Fluminense foi até melhor no segundo tempo, mas não aproveitou nada. O Fluminense também estava todo reserva. O Renato Gaúcho resolveu dar folga para os titulares, tudo. E os caras não renderam dentro de campo. A gente não tem culpa. Bom, cara, o que eu vou falar desse jogo? É sério, mano. Na moral. A gente ganhamos com um golzinho o juiz deu pro André Ramalho, o Mateuzinho, enfim, mas eu acredito que seja pro Mateuzinho, tá? Porque a bola acho que não pega na cabeleira do André Ramalho. Mas, cara, não sei qual foi a estratégia do Dorival, no meu ver, cara, foi pra empate, foi pra segurar empate, foi pra não sofrer gol, pra não sofrer contra-ataque. E deu certo. Incrível que pareça, o Dorival foi pra empatar. O Dorival saiu de São Paulo pronto pra empatar com o Fluminense. E simples assim, sem Garro, sem Memphis, sem Martinez, sem Ranielli, sem Carrilho, sem... Quem mais? Yuri Alberto entrou no segundo tempo, tá um pouco fora de ritmo, também tá lutando aí pra tentar alguma coisa. Tirando, porque Garro tá fora, Memphis tá fora, o trio, né? Que toda vez que o trio entra a gente ganha. Mas dessa vez a gente ganhamos, cara, praticamente com um time reserva, cara. Olha que maravilha, olha o que o Dorival tá fazendo com o time. Que milagre é esse, hein, Dorival? Caramba, mano, isso daí vai pro seu currículo, hein, Dorival? Na dificuldade, na falta de jogadores de qualidade, você tá surpreendendo, cara. Com esquema tático, colocando a molecada pra jogar. Teve a estreia do André aí joga no meio campo ali. Ele entrou no lugar do Vitinho. Sinceramente eu não conhecia esse André. Eu achei que ele ia jogar mais como um ponta, mas quem jogou como um ponta direito foi o Romero. O Romero entrou e eu não percebi, cara. O Romero entrou e eu não percebi. Eu só percebi o Romero no campo quando foi no finalzinho lá no escanteio, que ele ganhou um escanteio. Cara, que nível, mano, a gente tá, mano. Que nível. Cara, que vitória maravilhosa, cara. Olha que bonito. Mano, eu tô tentando aqui achar algum lance na minha mente que o Corinthians fez, além do gol, e não consigo, não teve uma jogada. O Fluminense teve 2 chances no primeiro tempo, de cabeça, que o goleiro encaixou. E só depois, no segundo tempo, deu uma melhoradinha. Teve muito rebate na área. Mas, cara, sinceramente, é um pós-jogo que eu tô sem acreditar, cara. Meu falta falar, o Dorival foi pra empatar
e veio com 3 pontos na bagagem, cara. Com 3 pontos. Agora tem 29 pontos. Tá em nono. Vou colocar aqui a tabela pra vocês. Aqui está a tabela, rapaziada. O Corinthians aí com 29 pontos. Nono colocado. Ganha mais um. É outro detalhe, a gente tá 5 jogos sem perder, tá? Incluindo o Brasileirão e incluindo Copa do Brasil. Copa do Brasil 2 vezes. O Brasileirão empatou 2 e acho que ganhou uma. Mas aí, ó pra isso. Nós estamos longe da zona de rebaixamento. 6 pontos. 7 pontos. Com 7 pontos longe. Estamos aí, na fase de Libertadores. Nós estamos 9 pontos até a zona de Libertadores aí. Que é o Mirassol aí, que tá surpreendendo. Literalmente o Mirassol tá surpreendendo, cara. Que campanha. Não sei se o Mirassol vai conseguir outra campanha dessa no futuro, mas que este ano a campanha do Mirassol tá de bater palma, viu? De bater palma. E é isso, ó. Coringão em nono. Estamos aí. Talvez a gente consiga aí uma vaga para Libertadores. Não sei, vai depender muito aí de muitos detalhes. Mas tem chance sim de pelo menos conseguir alguma coisa. Sul-Americana talvez consiga, 100% de certeza. E tentar uma fase de grupo aí de Libertadores pro ano que vem. Porque ano que vem a gente precisa ter competições, né? Temos o quinto e o sexto, que é uma repescagem aí da Copa Libertadores, que é a classificatória, que joga aqueles 2 jogos em times que a gente não conhece, em altitudes extraordinárias. Então é isso. Corinthians aí subindo na tabela aos poucos, galgando aí os pontinhos. E uma vitória fora de casa, cara, é fundamental. Isso aconteceu, cara, no melhor momento para ter ganhado esses 3 pontos, tá? Bom, meus amigos, cara, eu vou falar sinceramente para vocês, cara. Sinceramente, eu vou falar para vocês. Eu tô surpreso com a noite de hoje. Com os 3 pontos que o Corinthians ganha, cara, porque logicamente os torcedores que foram lá no Rio de Janeiro torcer, mano, os caras queriam levar 3 pontos de qualquer jeito, os caras estão lá pra empurrar o time, mas quando a gente assiste o jogo aqui pela TV, que a gente tem noção ali dos lances que acontecem, vê a função tática, mano, 3 pontos maravilhoso, entendeu? 3 pontos, cara, de se comemorar e muito. Porque não foi fácil. O Fluminense veio com o time totalmente retrancado. Espelhou o Corinthians ali com 3 zagueiros. O meio de campo povoou bastante. Os laterais hoje não foram muito... como se diz, chamados assim, né? Porque não subiram muito. Ficaram muito ali na defensiva. Era difícil você ver os 2 laterais subindo bastante. Porque o Fluminense espelhou o Corinthians. Então o Renato Gaúcho deve ter montado uma estratégia mais para tentar ganhar o meio de campo. Tanto que no primeiro tempo, cara, os 2 times dominou o meio de campo ali, mas sem volume de jogo pro ataque, mais volume de jogo para defesa. Não, os goleiros não teve trabalho nenhum. Os goleiros sequer pegaram na bola. Só o Hugo Souza, novamente que eu falo, pegou 2 vezes. Mas já no segundo tempo deu um pouquinho mais de liberdade pro Fluminense, porque as substituições do Fluminense foram um pouco mais assertivas pelo fato dos caras serem mais velozes, os caras ter um pouco mais de qualidade do que o nosso. Mas mesmo assim, a gente sai com uma vitória, com um gol do Mateuzinho, um gol improvável do Mateuzinho, que na minha opinião foi dele. E, cara, só alegria. Dorival, quando percebeu que o Fluminense
tinha ganhado um pouco mais de volume de jogo, fez as mudanças, e depois do que o Corinthians fez o gol, e aí o Fluminense precisou ir para cima, o Corinthians teve mais espaço para poder até fazer o segundo gol, que foi com a jogada com o Roberto, se eu não me engano, pelo lado direito, junto com quem cruzou? Acho que foi o André que cruzou, tá? Não tenho certeza. Mas aí o goleiro foi lá e tirou. Foi a única chance. No segundo tempo, assim, um pouco mais clara, mas que a defesa levou a vantagem e de tirar. Mas, cara, novamente eu te falo. Coringão é foda, mano. Coringão é... Coringão é foda. É isso aí, meus amigos. O vídeo é esse, tá? Gostou do vídeo? Se inscreva. Até o próximo vídeo. É nóis. E vai, Corinthians!